E aí, pessoal, e uma saída importante confirmada e também novos nomes que surgem, que devem ser anunciados ainda hoje nesse pacote de Natal de Denis Abraão. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos começar com a saída, porque o Palmeiras ontem confirmou a venda de Borja ao Júnior de Barranquilla. O Palmeiras vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões. O Grêmio tinha a chance de exercer esse direito, comprar o Borja para ter o Borja aqui, mas já era consenso que nem o Borja queria ficar aqui na segunda divisão e nem o Grêmio queria ficar com o custo de 800 mil por mês. Portanto, foi bom para todo mundo dentro deste entendimento. Os tempos mudaram por aqui. O Grêmio obrigatoriamente vai precisar diminuir a sua folha de pagamento e hoje respira aliviado por Borja ter saído, por ter aliviado esses 800 mil. Depois eu vou fazer à tarde um vídeo de como está a folha hoje, com as saídas já definidas, porque a de Borja era uma das prioridades, existem outras ainda, mas essa era uma das prioridades e a gente vai discutir nome a nome, mas isso a gente faz à tarde, porque agora nós temos que falar de reforços, de jogadores que vêm. 2 nomes surgiram forte ontem, especialmente um ontem e um hoje pela manhã. Quem surgiu ontem, uma matéria lá da RBS. Nicolas, 24 anos, lateral esquerdo, possui contrato com o Atlético Paranaense até o final de 23. No último Campeonato Brasileiro fez 15 jogos, 12 como titular, 3 saindo do banco de reservas, nenhum gol e nenhuma assistência. Foi revelado pelo Atlético, passou pela Ponte, pelo Atlético Goianiense, onde trabalhou com o técnico Wagner Mancini e ele deve ser um dos reforços. Quem é Nicolas? E para quê e por que ele vem? Não se tem ainda a definição se o Grêmio consegue ou não liberar o Diogo Barbosa. E me parece que Nicolas vem para grupo. Ele não veio para ser titular do Diogo Barbosa. Se por acaso o Grêmio vender, e aí a gente já entra no modelo de indicações, o outro nome mais forte ainda, no modelo de indicações do Wagner Mancini. Nicolas é um jogador de 24 anos, assim como o Orejuela, ou seja, o Grêmio quer um time mais jovem. Isso fica evidente nessas primeiras movimentações, apesar do Bruno Alves ter 30 para 31, mas Orejuela e o outro nome que eu vou citar também nesta linha. Jogadores mais jovens, dando uma linha de maior intensidade no campo e tal, e o Nicolas se enquadra. Será titular ou não? Acho que o tempo vai determinar, principalmente se o Grêmio vai se movimentar para liberar o caro Diogo Barbosa, que é também dessa linha de jogadores caríssimos que o Grêmio trabalhou para contratar nos últimos anos, sem saber se tinha qualidade, o que valia era o valor, e essa é a grande crítica que a gente faz ao Grêmio. Agora, o fato é que a partir daí ele passa a entrar dentro desse grupo, me parece que passa muito por sair ou não, e eu não tenho essa notícia ainda se o Grêmio consegue ou não liberar. O time vai se montando, e aí a gente chega no segundo nome citado, este hoje pela manhã. O nome é Janderson, 22 anos, um atacante de lado, veloz, baixo, deve ter 1,69 m, 1,70 m. Esse mais conhecido, né? Ele pertence ao Corinthians, tem vínculo lá até o final de 23 e viria por empréstimo de 1 ano. O Grêmio está entrando numa maneira de tentar pegar jogadores que não estão nos principais grupos dos grandes clubes do Brasil. Principais grupos que eu digo ali, a série de titulares, assim. A gente viu esse movimento no Orejuela, viu no Bruno e agora vê no Janderson. O Janderson jogou pelo Atlético Goianiense, vocês vão lembrar. No último Campeonato Brasileiro, ele fez 34 jogos, 25 como titular, e fez 3 gols e deu 1 assistência. O homem de lado que faz gols também, que entra. Ajudou ali o Atlético Goianiense, ajudou sim, principalmente quando precisava da velocidade. Ele ajudou bastante para o Atlético não cair. Ele tem empréstimo até o final do ano lá, e aí ele viria para o Grêmio pelo contrato de empréstimo de 1 ano também. O Corinthians não tem interesse na permanência dele e ele vem. Esse jogador aqui agrega em característica para o nosso grupo. Nós não temos esse atacante baixo, tem o Ferreira, é um Ferreira, eu acho que o Ferreira é mais jogador que ele, mas é um Ferreira que talvez um pouco mais rápido, que joga um pouco sem a bola.
consiga também criar um jogador mais competitivo de forma de grupo, mas é um jogador menor do que o Grêmio vinha trazendo. E é em cima dessa realidade que a gente precisa se posicionar. Não esperem grandes nomes. O Grêmio vai buscar em cima da criatividade agora uma outra realidade. Nunca percam de vista que o Grêmio está diminuindo a sua folha. Aqui nós já estamos falando de jogadores que vêm por um custo menor do que os nossos piores jogadores no ano passado. Eu digo do ponto de vista de custo, não de qualidade. Ele já vem por um custo menor. O Orejuela, por exemplo, quando veio, já veio recebendo parte o São Paulo pagando. O Bruno Alves vem recebendo muito menos do que o Paulo Miranda. E assim nós estamos construindo o grupo. O Nicolas, a mesma coisa. E essa realidade a gente precisa se posicionar. Às vezes o torcedor, eu recebi já muitas críticas ali na minha rede social, ali no Instagram e também no Twitter, das pessoas, pô, jogador horroroso, jogador horroroso. Cara, a realidade mudou. Entendam isso. E vamos mais longe, vamos refletir sobre isso. A realidade mudou, mas o Grêmio caiu com esses caras que eram nomes grandes, que eram estruturas grandes, que o Grêmio afundou. E as pessoas não conseguem muitas vezes entender por quê. Porque é exatamente isso, o Grêmio contratou o nome sem investigar, sem saber o tamanho da ambição. Vocês têm alguma dúvida que o Janderson, com 22 anos, não está pegando o Grêmio como a principal oportunidade da vida dele? Claro que está. E o Tardelli era o quê? Ele veio aqui pegar dinheiro. Veio aqui para fazer um grande contrato aqui. Quando veio para cá, se dizia que ele era centroavante, a primeira frase que ele fez é que ele não era centroavante mais. Para vocês terem uma ideia de como a coisa funcionou aqui. Então, hoje, a realidade é outra. Nós temos que ter confiança? Temos. Mas nós temos que, antes de qualquer coisa, ter um entendimento e uma acessibilidade e dizer, ó, as coisas se modificaram no lado do Grêmio. Tudo se modificou. Tudo aqui hoje é muito diferente do que era. E isso a gente precisa ponderar fortemente. Do entendimento para poder evoluir a partir daqui e entender uma construção de grupo. As indicações de Mancini são jogadores de conhecimento dele, inclusive muitos deles que ele trabalhou diretamente. É o caso do Nicolas. E a gente tem que fazer esse entendimento porque se entregou para o Mancini a responsabilidade de assumir o Grêmio nessa construção para a segunda divisão. Eu espero, sinceramente, que ele esteja certo. Eu espero, sinceramente, que ele esteja certo. Os nomes são deste nível. E o Grêmio, a partir daqui, precisa construir uma nova história. E a gente vai torcer demais para que essa história esteja bem montada, bem construída, para que a gente não tenha decepções tão grandes, tão duras, como a que nós tivemos na temporada passada. A gente volta a qualquer momento, vamos falar da Folha, tem muito assunto por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.